meus amigos, tudo bom? Vamos trazer informações aí sobre o Tricolor, que acabou aí de se encerrar o jogo entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo foi prejudicado em 3 lances capitais da partida. O São Paulo, infelizmente, perdeu, claro, não podemos aqui deixar de mencionar que o São Paulo fez aí um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, cedeu para o Palmeiras e acabou sofrendo aí a virada. Vamos trazer aqui um react do canal do Barolo, informações oficiais da CBF, inclusive o presidente aí, Casares Belmonte, vão entrar aí com ação na CBF. Vamos acompanhar aí esse react do canal do Barolo. Um São Paulo apático e fraco. Esse lixo desse ouvir, português, esse português safado aí. Português safado. Vamos ver se vai ter algum jornalista homem, macho, que vai perguntar para esse imbecil desse português aí se ele vai chorar hoje, se ele vai falar da arbitragem. Vamos ver se vai ter algum jornalista macho. Porque tem jornalista que gosta de ficar puxando o saco desse treinador também. Duvido que vai ter um treinador, um jornalista macho nessas coletivas que nunca tem, é tudo puxa-saco, é tudo baba-ovo, é tudo gente que faz a linguagem da diretoria, que fala a linguagem da diretoria. Quero ver se alguém vai falar, vai perguntar para ele se ele vai reclamar da arbitragem. Agora, gente, eu vou pedir até para os meninos para separar esse trecho aqui para eu colocar no canal. A gente está aqui na Rádio Barolo e eu queria me estender até um pouco mais nesse comentário de pós-jogo, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, só para avisar você, a gente está aqui na Rádio Barolo, a gente está com esse projeto aqui, com um pessoal muito bacana. Todo jogo do São Paulo a gente faz a transmissão, a maioria dos jogos a gente faz a transmissão, e sempre acompanhando o São Paulo, sempre tentando fazer com que esse clube se torne gigante. O canal se chama Barolo, Rádio Barolo, então você é o convidado da gente. Eu estou postando esse vídeo dos meus 2 canais, para você que não conhece ainda a Rádio Barolo, para você nos acompanhar aqui o nosso sofrimento. Mais uma derrota do São Paulo na rádio, mas por mais que tenha um imbecil que vai falar que a culpa é nossa, a gente sabe muito bem de quem é a culpa, a gente sabe quem são os culpados. Eu acho que hoje a gente viu muito, mais uma vez, né, a gente viu que é a essência do futebol brasileiro hoje, e acho que a gente viu que é a essência do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, hoje a gente tem no Brasil 2 times que tomam conta do futebol brasileiro, muito por mérito, né? Porque são clubes muito bem administrados, são clubes financeiramente muito fortes, e mesmo que tecnicamente eu acho o time do Palmeiras um time muito inferior ao do Flamengo, por exemplo, são 2 times que são hoje os donos do futebol brasileiro. E quando eu digo donos do futebol brasileiro, isso tem muito a ver, na minha opinião, com o poder de bastidores que esses 2 clubes têm. Esse é um assunto que eu falo há muitos anos, e não só envolvendo Palmeiras e Flamengo, mas eu falo também envolvendo os outros clubes, a força que determinados clubes têm nos bastidores e a força ou a ausência de força que outros clubes têm nos bastidores. Hoje, o que a gente viu no Morumbi foi o que a gente cansou de ver nos últimos anos, desde que essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo vem acontecendo. Mais uma vez hoje, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, num lance específico, de uma penalidade absurda, de um juiz que não marcou um pênalti inacreditável, que em qualquer outro lugar do planeta esse pênalti seria marcado. Se esse pênalti fosse marcado contra se fosse o jogo no Allianz Parque, provavelmente o jogador do São Paulo teria sido expulso e o pênalti teria sido marcado. E a gente não veria o seu Abel Ferreira esbravejando como ele faria se fosse o contrário. Agora, eu sei que tem torcedor do Palmeiras que vai dizer que é choro de perdedor, que é choro, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras sabe, o verdadeiro torcedor do Palmeiras, o cara que acompanha minimamente o futebol, que tem um mínimo de inteligência, sabe, está envergonhado com o que aconteceu hoje, está envergonhado. E isso não é a primeira vez que acontece, não é a segunda, não é a terceira, não é a 10ª vez. Aí alguém vai lembrar que lá em 2021, o Caleri fez um gol. Depois daquele lance, o São Paulo já foi prejudicado pelo menos umas 10 vezes, absurdamente, contra o Palmeiras. Absurdamente o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. Como aconteceu agora na semifinal do Campeonato Paulista, quando estava tudo planejado para ter o clássico Romeu e Julieta, para ter o clássico Palmeiras e Corinthians. O São Paulo foi roubado de uma maneira nojenta no Allianz Parque, e a gente falou, eu sempre falei nos meus canais, eu sempre disse isso, não vai mudar absolutamente nada, porque o São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores. O São Paulo tem um presidente que está preocupado em postar stories no Instagram e fechar comentário, ou postar foto no Instagram com o idiota
idiota pedindo autógrafo para ele lá em Fortaleza. Ele está preocupado com isso. Como é que um clube vai ser respeitado quando tem um diretor de futebol que tem um apelido que é dado para ele lá dentro do clube, dentro do departamento de futebol que ele comanda? Ele tem um apelido de Boca de Farofa, aquela figura patética, aquela figura inanimada, assim, que não dá para você dizer o que representa o Boca de Farofa para o futebol brasileiro, para o futebol do São Paulo. A gente tem uma diretoria, para mim, o pior presidente da história do São Paulo e a pior diretoria de futebol de todos os tempos do São Paulo. Porque você pode até falar para mim assim, Barolo, mas ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que esportivamente o Leco foi pior. Esportivamente o Leco realmente foi um cara que não conquistou nada, o blogueirinho conquistou a Copa do Brasil. Mas eu acho que ele é o pior da história por um motivo muito simples. O dano que essa gestão está causando ao São Paulo, o dano permanente que essa gestão está causando ao São Paulo, não só em relação a dívidas, não só em relação à péssima administração, mas principalmente o que eles montaram dentro da instituição, o que eles fizeram com a instituição, com as pessoas que eles colocaram em determinados cargos, para se perpetuar no poder. Esse tipo de ação nociva, nefasta ao São Paulo Futebol Clube. Eu acredito que se o São Paulo começasse hoje uma mudança, hoje, agora que acabou o jogo, uma mudança hoje demoraria 50 anos, pelo menos, para você começar a limpar o São Paulo da podridão e da incompetência que hoje se instalou dentro do Morumbi e dentro do CT da Barra Funda. Independente da questão da arbitragem, porque eu acho que é importante a gente falar, a gente sabe do poder de bastidor, a gente sabe que o Palmeiras tem um treinador que já descobriu como é que as coisas funcionam no futebol brasileiro, e ele mesmo admite que ele é um personagem, e ele sabe como as coisas funcionam. Ele tem respaldo de uma presidente que briga pela instituição, ele tem o respaldo de um grupo de jogadores, e ele sabe como as coisas funcionam. Independente dos privilégios e benefícios que o Palmeiras e Flamengo têm, que são os dois clubes mais beneficiados do futebol brasileiro nos últimos anos, isso não é uma questão de opinião, é só você pegar os dados aí, você vai ver que são os clubes mais beneficiados, eles são prejudicados também, tá, gente? Porque a gente não pode esquecer o lixo que é essa arbitragem brasileira. A gente não pode esquecer como essa arbitragem brasileira é ruim. Eu não gosto de falar de juiz mal intencionado, que entra... Você tira suas conclusões aí. Porque isso, pra mim, me enoja de um tanto, me enoja de uma maneira tão... Me deixa tão enojado que eu prefiro nem entrar nesse aspecto, nem entrar nesse assunto, porque eu prefiro achar que é incompetência e poder de bastidor. Mas, independente disso, independente da gente, que a gente sabia hoje que o São Paulo não ia ganhar do Palmeiras, a gente sabia, a gente comentou aqui na transmissão, o São Paulo não vai ganhar do Palmeiras, depois que teve o pênalti, eu falei aqui, o Palmeiras vai empatar e vai virar o jogo, porque é isso que eles queriam. Então, mas independente disso, a gente não pode esquecer de falar. É importante a gente falar de poder de bastidor, poder falar de arbitragem, é importantíssimo. Mas a gente não pode deixar de falar desse time safado do São Paulo. Desse time frouxo do São Paulo, desse time cagão do São Paulo, desse time fralda cheia. É impressionante como no São Paulo não tem homem de brio. É impressionante isso. É impressionante a bunda-molice e a covardia desses jogadores do São Paulo. É impressionante. Eu, sinceramente, fico me perguntando como que jogadores conseguem exercer a profissão de jogador de futebol sendo tão covardes como esses jogadores do São Paulo são. Como eles são frouxos, esses jogadores, como eles tremem as pernas. Eu não consigo entender que um jogador chegue até onde eles chegaram sendo tão pipoqueiros e tão bunda moles como esses jogadores do São Paulo são. Eu não consigo imaginar, é que no São Paulo tem tanta sem-vergonhice, o São Paulo é um clube tão abandonado, é um clube tão apodrecido, que esses caras, daqui a meia hora, não estão nem aí por que aconteceu hoje. Esse presidente lixo que a gente tem, esse diretor de futebol lixo, essa diretoria de futebol lixo que a gente tem, vai fazer uma notinha de repúdio, vai fazer essa babaquice que nunca resolveu e não vai resolver absolutamente nada. Se eles derem a cara a tapa, o que eu duvido muito que eles vão fazer, porque eles também são covardes, eles também são frouxos,
eles também não têm hombridade, eles também não têm coragem. Eles também são bunda moles iguais aos jogadores. Você já viu alguém do departamento médico do São Paulo ser homem e dar a cara a tapa para explicar as lesões? Você já viu alguém do departamento médico dar uma entrevista coletiva? Você já viu o presidente do São Paulo, ou Boca de Farofa, dar uma entrevista que não seja para amiguinho, que não seja para puxa-saco, com pergunta e resposta combinada, como eles gostam de fazer? Você já viu o diretor do São Paulo, Muricy Ramalho, o tal do Dedé, o tal do Chapecó? Você já viu esses caras serem homens e irem num programa de televisão hoje, dar a cara a tapa para explicar como um time pode ser tão frouxo e bunda mole, covarde e sem poder de bastidor como é o São Paulo? Vocês já viram isso acontecer? Sabe quem vai num programa de televisão hoje? Eu vou no programa de televisão. Eu vou no Mesa Redonda falar. Vou lá dar minha cara a tapa e virar meme, ser zoado, ser xingado por demente, por psicopata da internet, ser xingado por gente que defende essa gestão, por gente que defende esses jogadores, por retardado mental que vai falar que a culpa é da rádio. Mas eu vou lá me expor. Eu vou lá me expor primeiro porque eu sou homem, primeiro que eu não tenho medo, não sou bunda mole, não sou frouxo, e depois eu faço isso para defender a instituição. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? Eu até pedi para os meninos separarem esse trecho aqui, que a gente vai ver daqui a um ano. No próximo jogo, Palmeiras e São Paulo, seja no Allianz Parque, seja no Morumbi, seja na Arena Barueri, seja onde for, o São Paulo vai ser prejudicado de novo. O São Paulo vai ser prejudicado de novo. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu hoje, o São Paulo vai perder o jogo. Porque tem jogador frouxo, tem jogador bunda mole, tem jogador que não merece vestir a camisa do São Paulo, tem jogador que não merece ser jogador de futebol. Porque, para mim, um cara que tem um jogador de futebol que tem uma postura como é que esses caras tiveram contra a LDU e tiveram hoje, para mim, eles devem vender pulseirinha lá na praia, lá em Boiçucanga. Porque um cara desse não pode ser profissional de futebol. Não pode ser profissional. Para mim, é uma vergonha o cara ter uma postura e dizer que é homem, e dizer que é corajoso, e chegar em casa e olhar para a família com um olhar, com a cabeça erguida. Desculpa, para mim, vocês são um bando de frouxo, um bando de bunda mole. Eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha da postura de vocês. O que vocês fizeram hoje com o São Paulino, mais uma vez o que vocês fizeram, é simplesmente vergonhoso. Então, para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, o que a gente viu contra a LDU nos 2 jogos e o que a gente viu hoje foi nada mais, nada menos do que uma essência do que é o São Paulo Futebol Clube. Uma essência. O São Paulo Futebol Clube, que eu falo para vocês, que apodreceu, para mim foi representado em tudo nesses 2 jogos, nesses 3 jogos, contra a LDU e nesse jogo contra o Palmeiras. Por tudo aquilo que eu falei contra a LDU e por tudo aquilo que eu estou falando agora. E o que é pior? Sabe o que é pior? Não vai mudar. Sabe o que é pior? A tendência é que piore. A tendência é que piore. Porque a dívida aumenta cada vez mais, esses incompetentes não vão largar o osso, o Boca de Farofa tem grandes chances de ser o próximo presidente do São Paulo, Palmeiras e Flamengo vão continuar por méritos, sendo os 2 protagonistas do futebol brasileiro, e a gente, eu e você, amigo São Paulino e amiga São Paulina, nós vamos continuar aqui passando raiva, passando vergonha, sendo humilhados, sendo constrangidos e cada vez mais tristes, como eu estou me sentindo hoje, cada vez mais distantes do São Paulo que a gente aprendeu a amar, do São Paulo que eu aprendi a amar, do São Paulo que eu acompanho desde que eu nasci. Então, eu fiquei, durante a transmissão, depois do lance do pênalti, me deu uma tristeza profunda, um desânimo profundo. Não só por ter acontecido mais uma vez. Quando saiu o 3º gol do Palmeiras, eu nem estava mais tão triste, porque realmente eu sabia que isso ia acontecer, porque é só você olhar para o passado recente do São Paulo, é exatamente isso que acontece. E eu vou falar para vocês, meus amigos, não vai mudar. Não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. A gente vai estar aqui na próxima transmissão, a gente vai estar aqui, vamos sangrar até o final do Campeonato Brasileiro. A gente vai estar aqui porque a gente não tem culpa de nada. A gente não tem culpa de absolutamente nada. Assim como você, torcedor que está aí, você também não tem culpa de nada. A gente não tem culpa de nada. E a gente não tem força, né? A gente não pode escolher candidato, a gente não pode escolher demitir jogador. A gente não pode fazer isso, a gente não tem essa força. O que eu faço, que é muito pessoal, né, uma coisa minha, é que faz bem para mim estar aqui. Por incrível que pareça, faz bem para mim.
Apesar da tristeza, apesar de sair daqui, de ter saído de casa 10 horas da manhã, tá sem comer até agora. Eu não sou coitadinho, não. Só tô falando que, para mim, é muito importante estar aqui. Para mim, é muito importante ir no Mesa Redonda agora, num programa de TV aberta, e falar exatamente a mesma coisa. Para mim é importante. Porque na minha consciência, na minha cabeça, eu tô defendendo o São Paulo. Eu tô fazendo a minha parte como torcedor. Mas eu vou falar para vocês. É triste, é desanimador. E quando eu olho pro que aconteceu na semana passada, e quando eu olho o que aconteceu hoje, eu acho que a palavra tristeza se resume. Para mim, eu estou muito triste com tudo e só vai piorar, gente. Infelizmente, só vai piorar. Amanhã no canal a gente faz uma análise do jogo, tá? Eu peço para você deixar seu comentário aí, falar sobre tudo, não só falar sobre arbitragem, porque a gente tem que falar sobre arbitragem sim, mas não vamos esquecer desses frouxos, não vamos esquecer desse bando de bunda mole, não vamos esquecer da falta de poder de bastidor, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode culpar 1, 2 ou 3, fazer que nem determinados torcedores fazem, né? Ah, culpa um, mas isenta outro, um é o culpado, o outro não. Eu acho que todos são responsáveis. Hoje, o São Paulo Futebol Clube apodreceu por causa desses caras. De todos eles, tá? De todos eles. As únicas pessoas que não têm a menor culpa somos nós, torcedores. A gente não tem culpa de nada, de absolutamente nada. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã, tá? Amanhã a gente faz uma análise do jogo, fala análise das notas desses bundamoles aí, desses cagões. Mas eu agradeço você, espero você no Mesa Redonda e mais uma vez agradeço ao pessoal da rádio, que a gente faz aqui esse trabalho com toda a dedicação do mundo, sofre pra caramba, porque não é uma coisa que quando a gente fecha a porta aqui, vai todo mundo pra casa e acabou, vai todo mundo comer uma pizza sem sofrer, a gente sofre. Porque diferente de quem comanda o São Paulo, diferente de quem joga no São Paulo, a gente tem sentimento pelo clube. Eu posso falar por mim, mas eu tenho certeza que os meninos aqui têm também. A gente tem sentimento pelo clube. Então a semana vai ser difícil, o domingo vai ser difícil, a semana que vem vai ser difícil. Então, agradeço você que está aqui, agradeço muito a sua participação nos canais, agradeço muito a sua participação na rádio, peço para você se inscrever, peço para você continuar ajudando a gente, porque a gente faz esse trabalho com toda a dedicação, infelizmente com todo o sofrimento do mundo, e tem você do nosso lado. Fiquem com Deus, uma ótima semana, a gente se encontra amanhã nos canais. Cassino. É isso aí, meus amigos. Você acompanha o react aí do canal do Barolo e ele comentou a respeito da partida, tanto técnica do São Paulo quanto em relação à arbitragem. Agora há pouco aí o vice-presidente aí, o diretor esportivo e o presidente, o Belmonte, o Julian Casares, anunciaram aí que vão entrar com um pedido na CBF, pedindo até a mesma anulação da partida. 3 erros capitais, o pênalti não marcado, além do pênalti não marcado, teve as 2 expulsões ali não cedidas para o Palmeiras, acabando prejudicando muito ali, o São Paulo, acabando prejudicando muito o Tricolor, e vai ter aí um pedido oficial junto à CBF que se pronunciou falando que vai fornecer ali os áudios do VAR nas próximas horas para ver qual foi a conversa entre o Ramon Abate e Abel, mas tudo indica aí que o pedido do Julian Casares pode seguir em frente, a partida pode ser cancelada e o árbitro da partida pode ser demitido. Tá bom, torcida? Deixe seu comentário, inscreva no nosso canal e deixe o seu like.